opinião, é uma questão de liderança, né? A partir do instante que o Fábio Santos chega, a gente começa a ver um rendimento maior de Casares, um rendimento maior de Otero, o próprio Luan mais ligado, quer dizer, o Fábio Santos, ele se soma ao que eu chamo dos históricos do Corinthians, né? Cássio, Fagner, Gil, o Gabriel já está quase virando um histórico, né? Porque ele está num bom tempo, mas jogadores que prezam pela eletricidade, jogadores ficam ligados o tempo todo, coisa que os novatos demoraram para engrenar. Então, eu acho que o que o Mancini está fazendo é organizar bem um time que está, no momento que perdendo a bola, fazendo pressão em conjunto com sincronismo. E aí eu colocaria esse pequeno detalhe, né? A chegada do Fábio Santos e a ligação direta, né, a ligação elétrica que ficaram todos os outros jogadores, não só os da defesa. Vamos aproveitar para ouvir o que falaram Fagner e Danilo Barcelos depois desse resultado por 5-0. Motivo de felicidade, né? Começar o ano primeiro com uma vitória, né? A gente vinha numa sequência boa, né? E a gente poder retomar, depois de quase 15 dias de preparação, retomar com vitória, começar o ano bem, né? E isso nos coloca no caminho de vez para a briga pela Libertadores, que é o nosso principal objetivo agora. Eu acho sem clichê, né? O mundo tem um pouquinho de vergonha na cara. Aconteceu hoje uma noite totalmente atípica. Acho que não tem muito o que falar agora, né? A gente já tem um jogo em menos de 72 horas, temos que recuperar esses pontos perdidos. Ter vergonha na cara, pedir desculpa ao torcedor pela noite desastrosa que a gente teve e levantar a cabeça para sábado a gente conseguir os 3 pontos. Tá aí o Danilo Barcelos reconhecendo a má atuação do Fluminense. Lédio, queria ouvir mais um pouco de você sobre também esse lance que a gente mostrou, sobre o resultado que a gente viu de 5-0. A defesa estava exposta no contra-ataque. O Danilo até tentou voltar, mas ele não conseguiu alcançar o Gustavo. O Gustavo e o Fagner foram os melhores jogadores do Corinthians. O Fluminense estava completamente desajustado. E a recomposição aí não foi só do Danilo, não. O Danilo ainda voltou, mas ele não voltou a tempo. E agora o resto do time voltou com muita lentidão. Sobre o Fábio Santos, o Serginho tem toda a razão. Ele dá muita segurança, dá muito equilíbrio ao time, né? É um lateral muito seguro, né? Ele conhece os atalhos, ele conhece o Corinthians, ele não sente o peso da camisa. Então, foi aquelas contratações que você não se importa muito na hora e depois você vê o quanto ela trouxe de benefícios para o time, né? Como ela foi acertada. Por exemplo, o Michel Araújo é um jogador que funciona muito pelo lado direito do ataque do Fluminense. O Uruguai saiu no intervalo por quê? O Fábio Santos botou ele no bolso, ele não conseguiu jogar, ele não conseguiu achar o posicionamento em campo. E cuidando dele, o jogo do Corinthians, o Fábio Santos cuidando do Michel Araújo, o jogo do Fluminense ficou todo pelo lado esquerdo. E aí o Fagner e o Gustavo atropelaram. E é muito importante, é muito bom você ver o Corinthians jogar ofensivamente, né? Um jogo mais arejado, mais moderno. Você se acostumou por tanto tempo vendo o Corinthians com aquele time fechadinho, defensivo, econômico na hora de atacar. Quando você vê um Corinthians goleando, jogando com essa convicção, de forma tão arejada, é legal de ver. É tão raro. Foi tão diferente nos últimos anos, por mais que o Corinthians tenha ganhado taças nesse período, com o Mano, com o Tite, quando você vê um jogo diferente, uma escola diferente, o Corinthians tentando buscar um outro conceito de jogo, eu acho importante você registrar isso, muito mais do que o placar definitivo do jogo. O desempenho do Corinthians chama atenção. O Fluminense teve vulnerabilidades, mas o Corinthians soube jogar o jogo, né? Como disse o Pedrinho, soube ter a leitura certa do jogo, enquanto o Fluminense não entendeu em nenhum momento o que estava acontecendo dentro de campo. Eu queria fazer uma pergunta para os amigos, que eu também tenho dúvida. Para o Pedrinho e para o Serginho, que eu também tenho dúvidas. Que o Fluminense está sem treinador, já são 5 jogos, como a gente disse. 3 derrotas, 1 vitória no Fla-Flu e um empate. Faltam ainda agora para o Fluminense 9 rodadas. Ele está brigando por uma vaga no G4. Não vejo nenhum movimento da diretoria em termos de contratar logo um novo treinador.
essa é a pergunta. Vocês acham que esse é o movimento natural nesse momento, Pedrinho e Serginho? Não contratar o treinador, ir com o interino até o final, mesmo brigando por uma vaga na Libertadores, vaga que pode estar escapando pelos dedos, porque está chegando o Ceará, o Corinthians já passou, enfim. Vai com o interino mesmo ou chegou a hora já de bancar um treinador para 2021, ainda pensando no Brasileiro 2020? Eu confesso que eu tenho dúvidas. Queria saber o que vocês acham. Quem começa? Pode ser Serginho, que já está ali, já no ponto, vai. Não, eu acho assim que essa história do treinador bombeiro, né, que vem apagar um incêndio e depois você não sabe o que fazer com ele, né, esse é um desastre meio anunciado, né? Se é para fazer isso, eu prefiro ficar tentar reordenar, né? O Fluminense está com 2 treinadores interinos, né? Porque era o Marcão, Covid, aí tem o Ailton, né? O Marcão, ele já é uma figura conhecida, ele conhece o clube, conhece a chave do armário, etc. Agora, se você tiver a possibilidade de contratar aquele treinador do projeto do ano que vem, né, tudo certo, que vem agora. Agora, eu desconfio, e acho que o Pedrinho vai concordar comigo, que não tem projeto para o ano que vem nem para agora, né, Pedrinho? É sempre difícil a gente falar assim, uma questão dessa do lado de fora. Eu só acho o seguinte, até conversando com o Sardinha, a pré-Libertadores é logo no término do Campeonato Brasileiro, né? Se o Fluminense conseguir uma vaga para a pré-Libertadores, já inicia no término do Brasileiro. Aí a questão é a seguinte, qual é o processo para fazer essa transição de um futuro treinador, já vai entrar na pré-Libertadores, correndo o risco de ser eliminado e já vai levar uma pressão danada para a sequência da temporada. Sempre que existe um treinador interino, a expectativa é assim, vamos deixar e vamos ver como ele vai ficando. Tá ganhando, tá legal. Começa a perder, a gente começa a se movimentar. Teve essa experiência com o Marcão, e o Marcão foi muito bem na saída do Fernando Diniz lá atrás. Eu acho que para essa temporada, pelo tempo curto, se fosse uma temporada normal, né, a temporada já virou até o ano, a gente ainda está viajando. Seria óbvio até você manter ali o Marcão. Só que você já está com a possibilidade de uma Libertadores logo no início do ano agora, no término do Brasileirão. Então, se você pensa, né, num processo mais equilibrado, realmente com uma outra ideia, o ideal seria você, obviamente, já começar a pesquisar e ver o que você quer primeiro. É uma discussão muito longa, qual é o seu estilo de jogo, modelo de jogo, qual o perfil do treinador. Isso é muito grande para você pensar e decidir em tão pouco tempo. Pelo que eu conheço do Mário, o Mário é um cara muito equilibrado, muito inteligente. Eu acho que ele não faz as coisas muito por fazer. Ele deve ter algum plano para isso. Eu acredito que ele confia no Marcão, que deu uma resposta já positiva, e não imaginava que a sequência com a saída do Odair fosse ruim. E como a sequência foi ruim, ele pode estar agora... E agora? Qual o caminho que eu vou seguir, como o Serginho falou, né? Qual o plano a seguir? Mas se você olhar no mercado, também é difícil de você pesquisar algo muito diferente do que você imagina para um futebol. Eu vejo muito mais do mesmo. Eu vejo pouca coisa diferente assim que a gente possa buscar no mercado. Mas é uma movimentação que o Fluminense vai ter que saber Pedrinho, mexer certinho para não perder o jogo. eu acho difícil mesmo, é uma decisão difícil. A princípio, eu concordo com o Mário Bittencourt, que o ideal é ficar com o interino. Só que é o seguinte, cara, Serginho, Pedrinho, Karine, são, no total, 14 jogos do campeonato, entendeu? Porque o Marcão já teve 5 jogos, o Marcão / Ailton Ferraz, 5 jogos, ainda tem mais 9. Então, no total, são 14. O campeonato tem 38 rodadas. Ele vai jogar com 14 rodadas. Estou fazendo uma conta grosseira aqui, 40%, 38%, pouco mais de 35% com o técnico interino. Se dá certo, é uma beleza, garante vaga na Libertadores, mas aí se der errado, você fica com aquela sensação, será que eu deveria ter feito alguma coisa? Porque o interino, normalmente, você está acostumado a ver ele trabalhar 4, 3, 4, 5 jogos, são 14 jogos. Então, eu acho... Mas sabe qual é o problema, né? Para decidir isso, Pedrinho, eu acho muito difícil. Pode falar. Sim.
Não, eu acho que assim, é uma discussão difícil para caraca, porque eu não consigo ver o que as pessoas às vezes conseguem enxergar, e isso é muito bom. Por exemplo, o trabalho do Grêmio está assim porque o Renato está 4 anos lá. O Renato está 4 anos lá porque ele ganhou os 4 anos. Sim, Ele deu chegou resultado. já numa decisão de Copa do Brasil e ganhou. Aí foi ganhando estadual, classificando para Libertadores, ganhou Libertadores, classificou de novo para Libertadores, está ali. Ele está ficando porque ele está ganhando. Eu não acredito muito que as pessoas querem realmente, ou queiram realmente a mudança do futebol. Elas querem a mudança se o resultado estiver do ladinho. Então, acho que esse discurso é muito bonito. Eu tenho muito ranço, desculpe a palavra, mas eu tenho muito ranço com relação às coisas que as pessoas falam no futebol. Nas mudanças de ideia de jogo. São muitas coisas que são faladas, mas se o resultado não estiver ali do ladinho, a gente esquece rapidinho. Como a gente enalteceu aí durante 2, 3 semanas, equipes que ganharam o jogo de forma casual, por uma bola, e a gente exaltou. Tem equipes que estão subindo dentro da competição, que sofreram, eram para ter perdido os jogos, ganharam os jogos, estão subindo na tabela e a gente está exaltando. Então, assim, eu acho que tem que ter muito cuidado, porque qual é a preocupação que eu acho do Mário? Vou contratar um treinador, ele vai ter que chegar numa reta final de campeonato. Se as coisas derem errado, ele já vai entrar pressionado para o outro ano, eu já vou ter que mandar embora, porque no Brasil é assim, tudo tem que mandar embora. Porque não sabe o que quer, não sabe o que contrata, não sabe o que ele quer de jogo, de ideia de jogo. Às vezes uma ideia que ele quer não tem no mercado. Então, é uma decisão difícil. Ô, Pedrinho, é uma decisão difícil, não é uma decisão fácil. Só vou colocar aqui um contraponto, já que vocês estão falando, né, de quando acontece realmente aqui no Brasil, que o técnico não vinga, não mostra resultado já, sei lá, em 10 jogos, já fica aquela coisa, será que vai continuar, não vai continuar? Se tem uma eliminação, então nem se fala. Mas o Júria Júnior colocou aqui, Júnior de Natal, ele quer ser chamado assim, então tá, Júnior de Natal. Quando o técnico é mandado embora no meio do trabalho, todos reclamam com os clubes, mas quando um técnico sai do clube deixando o time na mão no meio do campeonato, ninguém questiona. Exemplo perfeito, na opinião dele, é o que está acontecendo com o Fluminense. Mas aí é complicado. Pode, vai, eu já larguei essa aqui justamente para você continuar. E tem que ir embora mesmo, Karine. E o treinador tem que ir embora mesmo. Me desculpe quem discorda. Enquanto não mudar, enquanto o treinador não tiver uma segurança que ele vai poder fazer uma temporada tranquilo, o que adianta? Se acontece o que está acontecendo agora com o Fluminense, se fosse com o Odair já recebia pressão, levando o time do Fluminense num lugar que ninguém esperava. E aí, quando ele jogava um jogo mal, não ia bem, as pessoas já pressionavam. Imagine se ele tivesse uma sequência ruim de 2, 3 derrotas. De repente, ele já estava no olho da rua. E aí ele recebe uma proposta dessa, ele vai ficar? Ele tem que ficar se ele tiver segurança que as pessoas realmente querem a mudança de futebol. E eu não vejo isso, Karine. E para mim, me desculpe, eu acredito no processo. Eu acredito no tempo. Mas, desde Pedrinho, que eu contrate aquilo que eu gosto. Mas, Pedrinho, o Mário segurou ele diante de todas as eliminações também. Você lembra disso? Mas qual era a perspectiva? É a mesma coisa agora, Karine, se o São Paulo cair de produção como tem caído, as pessoas vamos pegar a cabeça do Fernando Diniz. Só que há 3 meses atrás, a gente falava que o time do São Paulo era ruim. Aí o time do São Paulo abre 9 pontos, aí a gente não aceita que essa diferença caia. Porque a gente está achando agora que o São Paulo é o Barcelona. Não, mas o São Paulo melhorou o seu jogo. O Fernando Diniz melhorou o jogo do time do São Paulo. Só que se tiver uma queda, a cobrança vai ser como se o São Paulo fosse o Barcelona. E não é. Porque esses jogadores foram criticados. Igor Gomes foi criticado, Daniel Alves foi criticado, na minha opinião, injustamente. Tietê foi criticado, Vitor Bueno foi criticado. Todos os jogadores, Reinaldo, todos. E hoje eles são exaltados. Aí agora eles chegaram no nível, se o São Paulo cair de produção, a cobrança vai ser como o São Paulo não pode perder o campeonato porque o São Paulo... Não, o São Paulo é um time que foi potencializado e está num momento difícil. É mais ou menos essa analogia que eu quero fazer, essa comparação que eu quero fazer. Bom, agora eu queria fazer um adendo. Só antes, Serginho. Um rápido adendo, pode ser? Não. Não, calma, Serginho. Serginho, tadinho. Posso fazer um rápido adendo? Não, para...
Obrigada.